tarde, turma do sétimo C e sétimo D. Aqui é a professora Ludmila, de Geografia, e eu estou aqui para podermos iniciar a semana 1 do PET 1 de Geografia, ok? Nós vamos falar brevemente, vai ser um vídeo rápido, mas é um vídeo importante para vocês poderem, porventura, resolver alguma dúvida que vocês tiverem com relação a esse primeiro conteúdo, tá? Então, vamos lá, espero que estejam todos bem, tá bom? E vamos embora, então. Quero mostrar aqui para vocês. Bom, então o tema da semana é ciclo hidrológico e bacias hidrográficas. Vamos ver a diferença, né, que existe entre ciclo hidrológico e bacias hidrográficas. Esse primeiro slide é um slide importante, vocês já devem conhecer ele de outros anos, dos conteúdos de ciências ou de geografia mesmo, que é a quantidade de água que nós temos no planeta. E a relação entre a quantidade de água salgada, a quantidade de água doce e a quantidade de água doce disponível, porque a sua maior parte está nas calotas polares, tá? Então, vale a pena relembrar, através desse pequeno desenho aqui, sobre a disponibilidade de água no planeta. A primeira coisa, então, que nós vamos ver é em relação ao ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é o caminho que a água faz no planeta. Então, tem a ver com as águas dos oceanos, dos lagos, dos rios, as águas subterrâneas, dos lençóis freáticos, e a água que está na atmosfera, em forma de vapor d'água, até ela condensar, e quando atinge 100% de condensação, ela vai precipitar em forma de... Vou colocar uma caneta aqui para ficar mais fácil. Então, ela vai precipitar ou em forma de chuva, ou em forma de neve, dependendo do clima, dependendo da latitude que nós estivermos falando do planeta, ela vai ficar nos cumes, que são as chamadas geleiras alpinas, ou ela vai escoar em forma de água mesmo. Boa parte fica na superfície, uma parte, aliás, e uma boa parte infiltra, aumentando as nossas águas subterrâneas, tá bom? Depois, novamente, nós iniciamos um processo de evaporação, condensação, atinge 100% de saturação, começa novamente a precipitação. Esse é o ciclo hidrológico. Ele envolve todos os recursos hidrológicos que nós temos, de qual a natureza for. Agora, quando nós estamos falando de bacias hidrográficas, nós estamos falando de rios e de seus afluentes e de uma parte do relevo que separa esses rios, digamos assim, que são os interflúvios ou os divisores de água. Vamos ver primeiro quais são as principais partes de um rio. Então, nas partes mais altas do relevo, normalmente em planaltos, ou até mesmo em cumes mais elevados, em montanhas, nós temos as nascentes. Essas nascentes, elas brotam e elas vão, pouco a pouco, formando o rio. Aqui, esse caminho que é percorrido, que é desenhado no relevo, digamos assim, pelo rio, é chamado de curso do rio. Onde ele nasce, portanto, é a nascente, e onde ele deságua, que em geral é no mar, é chamado de foz. A maioria dos rios brasileiros, a grande maioria, tem esse tipo de drenagem, que tem as nascentes e as foz são nos oceanos, tá bom? No Oceano Atlântico. A grande maioria é chamada de drenagem exorreica, mas não precisam se preocupar com esse conceito agora. Quando nós temos um desnível, uma queda d'água, uma ruptura de declive, o relevo ele muda de forma, digamos assim, forte, abrupta, nós temos a formação de uma cachoeira, de quedas d'água,
Isso aqui é muito bom, por exemplo, para o potencial hidrelétrico. Nós temos rios que são um pouco menores que os rios principais e que acabam desaguando nos rios principais. Esses rios, eles são chamados de afluentes ou eles são chamados de rios secundários mesmo. Então, para nós finalizarmos aqui, ó, o que nós temos como o conjunto de uma bacia hidrográfica ou o seu conceito? Nós temos o rio principal, mais os seus afluentes, cercado por um divisor de águas, que também é conhecido como interflúvio. Então, esse basicamente é o conceito de bacia hidrográfica, ok? Então, nós vamos estudar um pouquinho, vocês vão ver durante as atividades que nós estaremos falando sobre a questão dos recursos hídricos, principalmente relacionado às bacias hidrográficas. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente as principais bacias hidrográficas brasileiras. Veja que nós temos aqui 9 grandes bacias e elas são muito importantes. Olha só, a bacia amazônica, aqui nós temos a bacia do Paraná e assim por diante. Quando vocês derem uma olhada nesse slide, se tiverem alguma dúvida, é só me chamar. O que tem acontecido, apesar do Brasil ser um país muito rico em recursos hídricos, porque tem o maior potencial hídrico do mundo, 12% das águas que são águas potáveis, que são águas, digamos assim, que são próprias para o consumo humano e animal, da água disponível, ela se encontra no nosso território. Então, nós temos grandes bacias hidrográficas, nós temos grandes aquíferos, como o aquífero Guarani, como o aquífero Alter do Chão. Acontece que essa água, ela não acaba e ela nem diminui. Mas muitas vezes acontece, por causa de uma interferência muito forte do ser humano, da sociedade capitalista, em termos de obras de engenharia, urbanização, em termos de indústrias, em termos de agricultura. Esse tipo de grande empreendimento gera um desequilíbrio, digamos assim, ou uma alteração nesse ciclo hidrológico aqui, ó, que nós falamos. Então, pode acontecer de rios nascentes começarem a secar, rios começarem a diminuir a sua quantidade de água, regimes de chuva serem modificados, onde chovia mais passa a chover menos. Isso nós estamos falando de mudanças que vão acontecendo por causa também da ação antrópica, da ação humana. A água, ela tem acontecido muito além dessa mudança de lugar. O que mais tem acontecido, aliás, é uma alteração em sua qualidade. Então, ela está se tornando tóxica, poluída, altamente poluída e totalmente imprópria. Ela deixa de ser potável. Então, a água, ela não acaba e nem diminui. Ela muda de lugar e ela altera a sua qualidade. E nessa questão de qualidade, no quesito qualidade, o ser humano é o principal responsável por estar contribuindo para esse desperdício, essa poluição, principalmente essas grandes obras. Nós podemos começar a melhorar dentro da nossa própria casa, em termos de economizar, consumo consciente, banhos mais rápidos, fechar sempre a torneira, não deixar vazamentos, mas acontece que isso depende também da sociedade como um todo, principalmente de grandes projetos agrícolas, pecuários e industriais. Pessoal, eu quero desejar a vocês uma ótima tarde, tá bom? E se tiverem qualquer dúvida a respeito desse tema, desse conteúdo, na hora que estiverem fazendo as atividades, é só me procurar, tá? Um grande abraço, saúde para todos e até a próxima.